melhor ver dessa maneira. Né? É. Vem pra cá, pra pertinho. Vem pra pertinho, pertinho. André, você hoje é um homem documentado? Leio eu. E você comenta. Por favor. De novo, gente, pegar de surpresa, me prepara, né? Ah, você não viu, não? Não, não estava nessa A cena da Iraci noite. passa e bate só assim, É, nas sei. fotos. Ou então, quando ela olha assim, aí vem aquele dedinho, que eu Gente, digo mas não fui dedinho eu de que faltei bruxa. ao preparo, não. Aí ela faz assim, Não fui entendeu? eu que faltei ao preparo, não, né? Hein? Não fui eu que faltei ao preparo. Não, eu acho que era a Cleide. Ah, então Eu tá não sei, porque eu também não tenho papel. Venha pra pertinho. Se você não quiser o frio, você senta lá do lado da Sandra. Tá aí? Ah, então tá. Então já está no nosso horário. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, tá. Obrigada. Eu abri aqui no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois, não conhece a miséria da alma, nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Peraí, deixa eu virar. Nossa, muito grande. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atento, pois que esta palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando a morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem. Condulo a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Não, não é isso não. Tem alguma coisa errada aqui. Não, é assim. Estranho. Continuando. Disse eu que, em seus começos, o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo.
Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais que os bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestiais. Lázaro, Paris, 1862. É muito interessante, né? Quando eles falam que primeiro o homem era um instinto, era o homem primitivo. E aí, pouco a pouco, nós fomos desenvolvendo o quê? As emoções. E o que são as emoções? São as reações. Aquilo que a gente reage, não é verdade, a um instinto. Mas as emoções ainda não são controladas. E aí, o que a gente percebe com a evolução? Que a gente tem que transformar as emoções em sentimentos. Por quê? O sentimento é calmo, o sentimento é tranquilo, o sentimento é pleno. E aí, o que a gente para e pensa, né? Como transformar essas emoções em sentimento? Quando a gente transforma, a gente traz do inconsciente uma reação em forma de emoção, eu posso presenciar uma situação e vir a emoção da raiva. Muito bem. O que eu faço com isso? Eu me conscientizo. Vem a Joana com autoconhecimento, com o nosso autodescobrimento, quem eu sou, o que aquela situação representou para mim, para eu ter tirado aquela emoção, né? Daquela situação. E quando eu racionalizo, eu degusto, eu percebo o que aquela situação causou em mim, eu sereno. E quando eu sereno, eu transformo em sentimento mais consciente, mais tranquilo. Então, na realidade, é isso que o espírito, né, nós, espíritos em evolução, devemos fazer. Buscar compreender o que essas emoções, a emoção não precisa ser de raiva, mas pode ser de tristeza, pode ser de alegria, enfim, todas elas. Mas a partir do momento que nós nos conscientizamos daquela emoção, amenizamos e transformamos em sentimento. É um sentimento mais maduro, né? E aí nós vamos evoluindo e da próxima vez que aquela situação acontecer, em vez de eu sentir aquela raiva descontrolada, eu já vou reagir de outra forma, né? Então, é essa, digamos, a evolução que Lázaro nos trouxe aqui, dos instintos, das emoções e do sentimento. E quando a gente traz essa consciência para dentro de nós, é um amor. Porque o amor é o foco de tudo. Né? A partir do momento que nós compreendemos até a imperfeição do outro, isto é amor. Ok? O amor é aquele que ele trouxe na segunda revelação, que foi o único mandamento, na realidade, que ficou como legado, né, que é o amor. Porque naquele momento a gente já começava a precisar. Né? Já estávamos preparados para transformar e tomar conhecimento dessas emoções. Mas que ninguém fique muito preocupado, porque também não é da noite para o dia. E essa maturidade que Laura disse, não tem uma fórmula de passo 1, passo 2, passo 3. Quando eu fizer 70, eu vou chegar na maturidade, aí eu vou compreender o amor. Não. Cada um no seu tempo. E uma vez que você conhece, como a gente falou na aula passada, você já é dono daquele conhecimento, você não é mais, você está liberto, mas você não é, você é responsável a partir de agora por todas as coisas que você pensa e por todas as formas de agir, uma vez que você já tem o conhecimento. Então você pode chegar ao amor a qualquer momento, a essa consciência do amor. Não precisa de um passo, 1, 2, 3, né? Mas que a gente não fique preocupado, porque
é diário esse exercício. É diário o exercício. Sim. Desde que se acorda e que se faz a primeira escolha, já se sabe se aquele dia vai ser uma tendência para o amor, uma tendência para a consciência, ou uma tendência a não reconhecer e ficar só no nível do instinto. Deus, nosso Pai, soberano e justo, Jesus, nosso modelo e guia, Joana de Ângeles, nossa mentora espiritual, espíritos benfeitores que nos acompanham nos trabalhos desta casa, solicitamos hoje que tenhamos as nossas consciências bem expandidas, que possamos vislumbrar a nossa transformação e entender com leveza e tranquilidade a nossa reforma íntima. E que nesse momento tragam a inspiração para as pessoas que regem a nossa cidade, o nosso país, para que eles também se aproximem de uma consciência melhor, que os faça transmitir o amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Na última aula, que ela não estava aqui, a gente falou desse segundo livrinho que Kardec escreveu, que não faz parte do Pentateuco, né? Porque todos vocês, todos nós, quando entramos e começamos a escutar o Espiritismo, sabemos que tem 5 obras básicas que Kardec organizou, compilou, escreveu, para que nós conhecêssemos a doutrina. Esse segundo livro não faz parte oficialmente, porque, na realidade, ele está incluído em todos os outros. Mas, nesse momento daquele ano de 58, logo depois do livro dos 59, 2 anos depois do livro dos Espíritos, muita coisa, vocês imaginem a efervescência que é lançar um livro com 501 perguntas, falando de uma coisa nova, de uma doutrina que vinha falando de amor, de transformação moral, de todas essas causas, todas essas questões, para o pessoal assimilar, absorver. Então, teve muito embate, teve muita gente contrariada, muita gente sem entender, muita gente dando 1000 explicações, porque a doutrina conhecida era uma doutrina cristã, mas era a católica. Então, como Kardec tinha sido ousado já na primeira edição do Livro dos Espíritos, ele disse, bom, deixa eu parar aqui um pouquinho. Eu preciso escrever alguma coisa que dê respostas a essas pessoas que estão lutando tanto contra e estão criticando tanto. Então, ele escreveu o que é o Espiritismo, que aborda os princípios e as objeções. É uma introdução básica, não deixa de ser, embora já no Livro dos Espíritos, é baseado na introdução do Livro dos Espíritos, que eu disse a vocês. Alguém leu em casa, por curiosidade, a introdução do Livro dos Espíritos? Ah, mas vocês já são alunos do 5º ano repetindo o primeiro só porque querem ficar na escola, tá? Não vem com essa não que eu sei. Então, é isso aí. Ele então lança e explica o que é o que não é, porque muita dúvida era esoterismo, muita coisa era tratada como será que é, será que não é, será que faz parte, será que eu posso, será que não posso, não é? Será que vai ser assim? Será que não vai ser assim? Acontece dessa maneira? Essa manifestação significa isso ou aquilo? Então, Kardec começa a colocar uma coisa mais ordenada. Lembrem-se sempre que ele era pedagogo. Então, ele faz essa obra toda, ao longo dos 12 anos, com maestria, com psicologia e com pedagogia acima de tudo. Que a pedagogia é justamente organização. Se lembram que teve uma época em que as próprias empresas, ao invés de procurarem os profissionais de psicologia, de filosofia, eles estavam contratando pedagogos? Porque é aí que você é esse tipo de pedagoga. Que bom, empresarial, não é isso? É que traz a organização, né? Que traz educação, treinamento. Isso tudo já estava vislumbrado por Kardec. Bom, ele aí
em 61, saindo da parte 2 do Livro dos Espíritos, que é o Mundo dos Espíritos, a parte 2, lembre-se que a gente falou que ele era dividido em 5 partes, a introdução e mais 4, saindo dessa parte 2, que é o Mundo dos Espíritos, ele começa a escrever, então, um livro que a gente trata de ciência, totalmente científico mesmo. O que é totalmente científico? Por quê? Como se fosse um laboratório. Ele começou a escrever baseado nas psicografias dos médiuns que traziam para ele, né? E ele começou a compilar essas experiências. Como eram essas manifestações? O que representavam? Como é que a gente estudava uma manifestação dessa? Então, era um aspecto experimental do espiritismo. Vamos lembrar que a gente sempre diz que a base de sustentação são 3 pilastras. É uma ciência, porque ela explica. Como Isaac Newton, que falou da gravidade, cada vez que o objeto caía, tinha uma explicação, uma observação e uma explicação. Assim Kardec fez cada vez que ele esteve numa reunião espírita e que ele viu a manifestação e que ele viu a pessoa que psicografava. Então, é um laboratório. A ciência explica, por isso, o espiritismo é uma ciência. A filosofia responde. Que perguntas? Aquelas perenes. De onde vim, o que sou, para onde vou. Sabe que eu, no outro dia, estava pensando que os melhores filósofos, baseando na minha neta emprestada, que é filha só do meu marido, é neta só do meu marido, mas é minha de coração, são os maiores filósofos. Por quê? Por quê, vovó? Por quê? Não para de perguntar. E se você parar, você não está dando chance a ela desenvolver. Porque ela quer saber para, né, interiorizar e tirar dali uma experiência para ela. Então, é uma filosofia por isso. E é uma religião porque transforma. A religião não tem nenhum objetivo a mais do que transformar. E é uma transformação moral. Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, é uma análise detalhada dessa intervenção dos espíritos no mundo material, baseado nessas experiências. Isso foi super ousado, revelador, e foi extremamente impactante para a época. Depois, em 64, 2 anos depois, é o homem que não cansava de trabalhar, né? Não cansava de pesquisar. E com tudo isso, ele desenvolvia as outras tarefas dele, né? Como professor, como cientista, como biólogo. A partir da parte 3 do Livro dos Espíritos, qual é a parte 3? As leis morais. Kardec, então, recebe várias mensagens através das psicografias e das experiências dos médiuns sobre a vida de Jesus, sobre o que Jesus dizia. Ele pega também o Evangelho, lê e começa a estudar com bastante ênfase no que Jesus disse, por que ele disse, como ele disse, e ele organiza, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as leis morais ensinadas por Jesus e os princípios amor, caridade, benevolência, indulgência, tudo aquilo que a gente vê no Evangelho. Como é que ele faz? Ele tira as palavras de Jesus, coloca no livro, depois ele faz os seus comentários e cada capítulo ele fecha com instruções dos Espíritos. O que a Laura acabou de ler, como a gente abre aleatoriamente, a gente lê o que vem ao primeiro olhar do livro, porque normalmente não é por acaso. Essa foi uma instrução de Lázaro, um espírito. Tem vários outros, tem Camille Flammarion, tem São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Ele considera vários comentários dos espíritos aos capítulos que ele reporta de Jesus, que ele faz o comentário e depois ele dá essa explicação, digamos assim, porque cada espírito vai falar de uma maneira. A Laura não teria tempo de ler todos, mas neste capítulo do amor, tem um comentário de Lázaro, tem outra instrução de outro espírito e tem mais uma terceira de outro espírito. Laura, quer falar? Bom, então Kardec está seguindo com sua obra. Veja bem, isso é porque quando a gente entra na casa espírita
e a gente vem a uma palestra, e o palestrante vai fazer menção a várias coisas que parecem que são repetitivas, mas que fazem parte da doutrina, não é? Ele vai falar dessa noção de filosofia, ele vai falar da transformação moral, ele vai falar da reforma íntima, ele vai mencionar esses livros que formam essa obra básica para a doutrina, que a gente precisa sempre estar consultando, sempre estudando, sempre lendo. Mas não é para a gente ficar assustado, porque eu também pensava, nossa, é uma coisa enorme. O Livro dos Espíritos é uma coisa enorme, são 1019 questões. O Livro dos Médiuns é super difícil. Você viu a linguagem do comentário desse espírito, Lázaro? Tem algumas palavras que, de vez em quando, a gente tem que, vamos combinar, ir no Google, ver o que ele está falando. Não é verdade? Aí a gente fica assustado, mas não é. Depois que você começa a querer conhecer, e você tem vontade de pesquisar, e você entende a palavra que está escrita, aí tudo fica mais leve. Aí você vê que uma coisa encaixa na outra como se fosse um quebra-cabeça. Uma coisa complementa a outra. Kardec não escreveu o Livro dos Espíritos e disse assim, gente, não está suficiente para esse pessoal entender, não. Vou ter que escrever o Espiritismo. Aí ele escreveu, lançou, agora eu vou me aposentar. Não, tem que continuar a alertar, é a minha missão. Ele era um espírito já meio que mais superior, porque ele veio com essa missão de codificar, né? E estava previsto, inclusive, por Jesus, que o Consolador viria. Então, ele não podia parar o trabalho, né? O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto Kardec estava escrevendo o próximo livro, vocês vão ver? Não, perdão, é o Livro dos Médiuns, o anterior que eu falei. Enquanto ele estava escrevendo esse livro, ele pensou que várias pessoas perguntavam a ele qual seria a ordem para ler a doutrina, para começar a conhecer o Espiritismo. E ele disse, primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e depois a Revista Espírita. Palavras de Kardec. Eu pesquisei em vários lugares para ver se um dizia uma coisa e outro não dizia. Não, ele diz isso. Mais tarde eu vou botar o slide sobre a Revista Espírita e vocês vão entender por quê. Esse livro partiu da parte 4 do Livro dos Espíritos, que são as esperanças e consolações. É o livro Céu e Inferno. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ele vai revisar alguns alguns princípios doutrinários. Ele vai falar sobre justiça divina, diferente da justiça humana. Ele vai se prender a isso, principalmente porque era o maior questionamento das pessoas. E no fundinho, muita gente, muitos de nós, aqui talvez não aconteça, né, Laura? Mas em outros lugares acontece. Por que é que ele pode e eu não posso? Por que é que ele tem e eu não tenho? Por que é que ele perdeu e eu não perdi? Por que que eu perdi e ele não perdeu? Por que é que eu tenho esse problema e fulano não tem? Por que que fulano é mais feliz do que eu? Esses questionamentos todos, que são questionamentos de vida, filosóficos, né? Kardec queria discutir nessa primeira parte do céu e inferno. Veja bem que a conotação de céu e inferno muda completamente da antiga doutrina que tínhamos, a católica. Não é verdade? Tínhamos os princípios como castigo, como céu e inferno, literalmente, em cima e embaixo, né? Tínhamos aquelas almas que, se a gente fizesse um pecadinho, mais ou menos, ficava no purgatório, não é? Aquele da Osha que eu contei, que eu achei que ia direto. Então, Kardec estava discutindo isso na primeira parte. E na segunda parte, ele analisa, ele transcreve, ele não analisa, ele transcreve os ditos psicografados por médiuns de espíritos que ele classifica, ele organiza por ordens. Ele coloca espíritos sofredores, espíritos bons, espíritos felizes. Na realidade, são relatos, né, de espíritos que vêm trazendo a sua experiência e, muitas vezes, a sua própria reflexão. Ou seja, é importantíssimo essa conscientização que os espíritos
trazem até para a nossa própria reflexão. É um livro muito interessante. Aliás, todos são, né? Todos são. Mas, veja bem, Mas cada um com o esperanças e seu consolações. propósito. Do que o ser humano precisa? De esperança e de consolação. São duas coisas necessárias na nossa vida, não é? Então, isso é transcrito de uma maneira que os Espíritos vêm nos dar informação do outro lado, do outro plano, da outra dimensão, como é que as coisas acontecem. De acordo com nossas escolhas, como fazemos. Espíritos que estão sofrendo porque ficaram revoltados, né? Porque não tiveram a sensação ou a certeza de que poderiam se desprender das coisas que queriam, que gostavam, que faziam. As revoltas, né, que muitos trazem, levam, né, na realidade. Por isso a gente sempre pede que não invoquemos, mas que oremos para que sempre o Espírito alcance luz, alcance paz, alcance tranquilidade. Por mais que a gente tenha um laço afetivo apertadíssimo, por mais que a gente tenha uma coisa assim, uma cumplicidade com aquela pessoa que não está mais conosco, desencarnada, o mais importante é oração, prece. Sempre, o tempo todo, em todos os momentos, sempre que se lembrar, fazer sempre uma prece. Porque a gente não sabe. De repente, um dia a gente até pode vir a saber, através de uma psicografia, não é? Mas o que a gente tem que fazer de praxe é a prece, é a oração. Pode, claro, deve. Dá um microfone para ela, Paulo. Não é importante que você fale, porque a gente está gravando. Não existe tempo, né, para os espíritos. A pergunta hoje, por exemplo, fazem 9 anos que a minha filha partiu. E, logicamente, o meu pensamento para ela, de luz, que ela tenha a percepção, as oportunidades que Deus está oferecendo. E isso é para continuar para sempre, né? Enquanto eu aqui estiver, sempre, em qualquer hora, principalmente esse dia, porventura, o espírito tem essa noção, ou todo dia, qualquer dia, não faz diferença? Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque o que a gente aprende no Espiritismo? Tudo depende. Depende da evolução desse espírito. Ou seja, tem espíritos que podem ficar presos aquele dia, aquela situação. Ou não. A gente não sabe em que patamar ela está, de que maneira ela encarou o desencarne, o desenlace. Então, isso é o que também a gente aprende, né, o tempo todo. Não importa a resposta, importa o seu amor, o seu sentimento de levar a ela sempre esse caminho de luz, de compreensão, de aceitação, de resignação. Ou seja, o que de bom você pode enviar a ela. E eu diria, diariamente. Porque, veja bem, meu aniversário é 6 de janeiro, mas todo dia eu faço aniversário, todo dia eu tenho uma nova oportunidade, um novo recomeço. Tá? Então, eu acho que a resposta é, não sei, tudo depende. Depende dela. É muito sinalizado. Muito cobrado. É muito sinalizado na Igreja Católica. Mas, vamos raciocinar. Tudo tem um motivo. Por que missa de 7º dia? São 7 dias que o Espírito leva para se desligar efetivamente. Uns levam muito mais, outros levam muito menos, mas existe uma média. 1 mês. Ou seja, tudo tem o seu porquê. Mas depois que a trajetória segue, né, ela está seguindo o caminho dela. Será que aquele dia, entendeu? Dia dos Mortos. Por que todos rezam? Mas eu tenho que rezar no Dia dos Mortos? Tenho que ir ao cemitério? Mas, o que a gente aprende do pensamento? Quando um pensamento geral está focado naquilo, se fortalece. Então,
de repente, os espíritos dizem, hoje é dia, todos estão pensando. É uma forma pensamento. Tá? Mas data... Eu tenho um exemplo lúdico. Meu marido é um católico espírita. Que bom. E ele, como nós vamos muito a São Paulo de carro, a gente sempre passa por Aparecida. E ele quer sempre parar em Aparecida. Porque ele quer ir naquele balcão para rezar uma missa, e ele faz uma lista de 10 pessoas da família dele. Todos os tios queridos, a mãe, o pai, enfim, todas as pessoas. Da última vez que nós estivemos lá, faz umas 2 semanas, ele recebeu da moça um cartão que você pode marcar a missa pelo telefone ou pela internet. Ele ficou feliz. Eu falei, bom, agora todo domingo você vai mandar rezar a missa. Não, eu preciso mandar rezar uma missa porque tem que ter a luz. Eu digo, mas se você fizer uma prece todos os dias e falando sobre essa luz e sobre esse encaminhamento do Espírito, tem o mesmo valor. Mas se você acha que alguém superior a você, como o padre, poderia dizer palavras lindas, bonitas, que estão no Evangelho e que você não diria, então se te faz tranquilo o seu coração, tudo bem. Não é? Mas é assim que a gente reage. E, na realidade, mandar rezar uma missa é muito mais na intenção que você dá à força do seu pensamento ali do que propriamente o padre que não conhece aquela pessoa leu simplesmente um nome. Mas você, sim, está potencializando aquela energia, você está emanando aquela energia de amor sua, porque você conhece, tá? Não é só uma intenção, tanto é que eles dizem, né, por intenção, tá? Esse último livro do Pentateuco, que vai fechar a codificação, se chama Gênese. Às vezes a gente olha para ele, quando eu comecei a ver essas obras, eu pensei, por que a Gênese não foi o primeiro? Não é? Porque a Gênese, ela, em 2 partes, ela vai falar primeiro sobre a evolução do planeta, a constituição do mundo, todos os fluidos, todas as coisas que acontecem, né? E na segunda parte, ela vai falar sobre algumas questões que a própria Igreja Católica não deu conta e fala que é milagre. Então, ele vai colocar essas coisas, explicar essas passagens dos milagres, das aparições, né? Obviamente, sob a ótica agora do Espiritismo. Já conhecedores do Livro dos Espíritos, já conhecedores do Evangelho, já estavam prontos para receber a Gênese. A Gênese é o livro mais difícil. É um curso de uma profundidade realmente absurda. E ele tenta, Kardec traz em 1868, ele traz conhecimentos que até então a humanidade nem conseguia compreender. Que hoje a gente compreende muito melhor, né? A manipulação dos fluidos e etc. e tal. Então, ele consegue explicar os milagres de Jesus, justificando, explicando através da ciência. Então, é um livro importantíssimo para a gente conseguir compreender cientificamente toda a construção do universo, do nosso planeta, e todas as energias que geram, que movimentam esse cosmos todo. É punk. Aí está, então, toda a obra, não toda a obra, ele tem mais coisas, mas está a obra básica para a doutrina espírita. Sendo que o que é o espiritismo está inserido no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Se vocês tiverem esses 5 livros, estava a obra perfeita. Porque, na realidade, todo conhecimento advém daí, é a base. Claro que existem livros, hoje, muito mais atuais, explicando e destrinchando os conhecimentos trazidos por Kardec, porque a ciência evoluiu, a humanidade evoluiu em termos de compreensão. Então, são importantes esses outros autores, esses espíritos que vêm nos trazendo esse conhecimento? Sim, com certeza, sem dúvida, porque é a evolução.
Essa é a base do espiritismo, é a base do conhecimento. E a partir daí, né, como o próprio Kardec falou, a partir do momento que a ciência vai descobrindo e apresentando outras coisas, vamos evoluindo e acompanhando. De qualquer maneira, como estamos mais ou menos 5.000 anos, né, reencarnando, os problemas às vezes parecem os mesmos. Então, se você pega alguma leitura do Livro dos Espíritos, do Evangelho, principalmente do Evangelho, né, que antes disso já era o Evangelho, o Livro dos Médiuns, as questões são atemporais. Então, mesmo que outros espíritos tenham trazido informações do outro plano, da outra dimensão, através de seus livros, eles vêm complementar, vêm corroborar, vêm reafirmar, vêm reiterar tudo o que foi dito na base. Eu peguei um simples exemplo, abrindo aleatoriamente o Livro dos Espíritos, quem não leu ainda, a questão 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Já se questionaram sobre isso? Várias vezes. Na infância dos nossos filhos, na hora de escolher uma profissão, na hora de mudar de casa, na hora de mudar de marido. Não sei. Algumas vezes é isso, os espíritos respondem, algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muitas vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm por vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios, ou seja, escolhas. Eles não podem se responsabilizar por nossas escolhas. Mas eu quis só exemplificar, não uma discussão em si, mas que é atemporal. Ou seja, a base é sempre aquela, e vai ser sempre aquela. Kardec, como era muito desocupado, né, entre o Livro dos Espíritos e o que é o Espiritismo, que ele necessitou escrever, ele resolveu inventar uma revista espírita. Não tinha nada de psicografia. Era uma revista com artigos. E esses artigos eram dirigidos e publicados por Allan Kardec. Não era um trabalho autobiográfico, é importante frisar, mas ele vinha trazendo informações nessa revista. Essa revista nós vamos ver depois detalhes mais adiante de quantos fascículos e quanto tempo durou. Mas é importante que ele escreveu. Em 1858, um ano depois do Livro dos Espíritos, ele funda o primeiro centro espírita, que se chama Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Fundador e presidente, disseram logo, olha, Kardec, eu vou ser o presidente, e ele não se sentia confortável com títulos. Ele dizia, não, existe um presidente que eu quero que seja o presidente espiritual dessa sociedade, que era um espírito de São Luís, que vinha acompanhando Kardec e o grupo dele de médiuns em todos os trabalhos desde o início. Então, São Luís foi eleito o presidente espiritual da Sociedade Parisiense. Agora, o mais importante que eu quis frisar, o objetivo, são palavras de Kardec. Ele fazia questão de repetir isso. O propósito desta sociedade, da fundação dela, é essencialmente, podemos assim dizer, exclusivamente o estudo da ciência espírita. O que ele queria dizer com isso? Se alguém quer vir a esta casa para ver uma mesa girar, umas letras falarem através de um objeto qualquer, uma transformação de uma pessoa, alguém cair no chão, está vindo no lugar errado. Ele queria fazer dessa sociedade, de todas as outras na França, que ele foi responsável pela fundação, corresponsável, um lugar de estudos da ciência espírita. Porque não era brincadeira descobrir tantas coisas e falar sobre tantas coisas, que vinham de contra todas as coisas que nós já tínhamos embasado dentro de nós, né? Sim.
Não desenvolveu. Ele trabalhava com um grupo de médiums. No mundo inteiro. Ele compilava. Sem dúvida. Sem dúvida. A pesquisa foi feita em vários pontos do mundo. E as respostas eram todas exatamente iguais, tá? Então, isso é importante. Por que Kardec não tinha a mediunidade aflorada? Por quê? Ficar isento, né? Exatamente, para ele ficar imparcial. Para ele era só o cientista compilando. Não existia nele e nem um mentor específico. Ou seja, ele utilizou, é livro dos espíritos. Então, foram vários que trouxeram as informações. Tá? Então, ele não tinha a mediunidade aflorada. Exatamente. É o início do processo, com certeza. E vamos lá, até hoje as pessoas buscam o fenômeno. E Até aí a hoje. gente já está, A por exemplo, curiosidade aqui. do fenômeno é o que mais É o que atrai. mais tem. E a casa espírita séria não abre mão de não ter na realidade, para justamente não colocar. Por exemplo, a Iraci sempre coloca, na hora do passe, não existem manifestações. Ou seja, não podemos deixar aflorar qualquer manifestação. E não existe mesmo, tá? Sim, era moda. Era moda. Ilusionista? Quem? Undine? Udine. Foi. Ainda estamos no período também da Inquisição. Portugal e Espanha tinham uma Inquisição muito forte. Né? Então, ainda estamos... Nossa, Espanha... Queimaram, eu vou né? Vou colocar aqui a vai? gravurinha. Então vai lá. O próprio Kardec foi na primeira reunião dizendo, eu não acredito nada disso. Eu não acredito em nada, completamente cético. Completamente cético, né? Kardec escreveu essa obra pequenininha, que se chama Instrução Prática, e já era um ensaio para o livro dos médiuns, na realidade. Eu não sei nem se existe ainda alguma edição. A Instrução Prática é muito antiga, acho que já nem mais existe. Mas era interessante porque eu queria mencionar mais um trabalho dele. Ele estava mais ou menos, quando ele sentiu que ele já se conhecia mais do que essa instrução prática, ele então escreve o Livro dos Médiuns. A verdade foi isso que aconteceu. Ele também escreve a segunda edição, em 60, do Livro dos Espíritos, aí sim, com as 1019 questões. Né? Até teve uma coisa engraçada no curso do livro 4 dos Espíritos, Livro dos Espíritos 4, que eu estava fazendo. Uma das pessoas tinha uma edição diferente do livro,
que a questão 1019 não existia. Não, existia uma 1020, perdão. A edição trazia um erro, uma 1020. E os livros de todos nós eram 1019. E começou a discussão, mas é 1019 ou 1020? Olha, eu tenho certeza que é 1019. Sempre foi para mim, desde pequenininha que eu sou espírita, é 1019. A professora dizia, como pode ser 1020? Chegamos à conclusão que um erro do editor desmembrou a questão 1018 em 2. E colocou 1019 na impressão e depois 1020. Mas são 1019 questões. As partes que vocês já conhecem do Livro dos Espíritos foi só uma segunda edição. Aí é que a Laura mencionou o auto de fé. O que aconteceu foi que tinha um amigo espírita de Kardec que pediu a ele que mandasse para a Espanha, para Barcelona, onde ele estava, uns livros espíritas para que ele divulgasse a doutrina. E Kardec mandou 300 livros, e alguns dos exemplares estão nomeados aqui. Quando chega na Espanha, que a Inquisição era fortíssima, o que fizeram? Peraí, isso aqui não é livro católico. Heresia. Temos que tomar uma atitude. Não pode, não vai chegar ao público isso aqui. Aí o que fizeram? Queimaram em praça pública, chamando de auto de fé, que vem do espanhol, que era uma coisa normal fazer isso na época da Inquisição, que significava dizer, olha, é uma penitência para vocês hereges, para vocês que não respeitam a Igreja Católica, para vocês aprenderem que não podem pensar em outra coisa a não ser nos dogmas da Igreja Católica. Por isso esse fato, no dia 9 de outubro de 61, se chamou Auto de Fé em Barcelona. A perseguição não era assim tão fácil como a gente está pensando, não. Depois ele escreveu, ainda em 62, ele escreveu o Espiritismo na sua expressão mais simples, que eu também não sei se foi editado, mas antigamente, acho que no tempo da minha avó, talvez, quando alguém mencionava, eu gostaria de conhecer alguma coisa sobre o Espiritismo, esse era o livro indicado, porque ele é pequenininho, de 30 páginas, resume rapidamente, seria o ideal que tivesse. Tenho a impressão, não é esse que virou de bolso, não, é o próximo. E o Espiritismo, que é a história do Espiritismo, resumo dos ensinamentos e máximas extraídas dos ensinamentos. Vamos pesquisar para ver se dá. Esse aqui, próximo à viagem espírita, a viagem não é uma viagem de LSD, não, tá? Kardec não tomou. Oba, vamos ver o que acontece, eu encontro o pessoal lá em cima. Não, essa viagem era uma viagem interior que ele queria se referir. Mas ele realmente viajou na França, visitando os centros espíritas. Ele queria observar o que estava acontecendo. Ele queria saber como que as pessoas estavam se comportando. E cada vez que ele ia a um centro, como ele era a primeira pessoa no espiritismo, era convidado para palestrar. Então, tinha palestras de Allan Kardec que foram proferidas nesses centros na França. E observando o funcionamento de cada casa espírita que ele visitou, ele aí teceu sugestões para o funcionamento. Olha a pedagogia outra vez. Tem que organizar. Não pode todo mundo falar ao mesmo tempo. Não pode todo mundo berrar. Não pode todo mundo se manifestar. Não é verdade? Tem que ter um momento para tudo. Momento para prece, momento para o estudo, momento para manifestação, momento da mesa mediúnica, o momento do tratamento espiritual. Então, ele sugeria que se regulamentasse o funcionamento da casa espírita. Esse sim se transformou, acho que, num livro de tamanho de bolso, que é A Viagem Espírita. Depois, eu disse que ele tinha, em 1859, fundado a Revista Espírita, e ele fez isso do próprio bolso, que interessava a ele que a doutrina fosse espalhada. Na época que o Livro dos Espíritos foi colocado naquela lista negra e que ninguém podia ter acesso, como é que ia expandir o Espiritismo? Como é que ele ia falar, continuar falando e dando informações? Foi esse o veículo melhor para a expansão do Espiritismo. É a Revista Espírita. Se você pegar toda a obra, desde o primeiro livro dos Espíritos, que é o Espiritismo Pentateuco, e mais aquele livro O que é o Espiritismo, eles juntos têm aproximadamente 3.500 páginas. A Revista Espírita, Kardec fez 136 fascículos.
Porque desde que ele fundou até que ele morreu, uma por mês ele fez. E a visão geral era uma coletânea de fatos, explicações teóricas, sessões isoladas que fazem parte das obras doutrinárias. Isso me preocupou, porque quando Kardec fala que faz parte das obras doutrinárias, isso significa que a gente não pode se distanciar delas. Porque elas é que trazem, assim como a revista Times, a revista Veja, vão atualizando você dos fatos. Não vão mudando a doutrina, não vão mudando a base, mas vão atualizando os fatos, vão repensando coisas. Kardec, nessas revistas, ele colocava até alguma coisa que ele escreveu, por exemplo, uma das coisas que eu vi mencionada foi no livro dos médiuns. Ele estava preocupado se dois espíritos poderiam habitar o mesmo corpo. E ele teceu uma teoria nesse livro. Já numa revista espírita, mais tarde, ele repensa. Existe sim, é dessa maneira sim, vamos encarar dessa maneira, vamos interpretar dessa outra maneira. Então a revista atualizava, complementava os ensinamentos contidos nos 2 volumes anteriormente publicados, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Essa revista espírita tinha como objetivo expandir o espiritismo, manter esse público que estava carente, que não podia ter acesso aos livros de Kardec, porque o Livro dos Espíritos, que era a base, que tinha sido proibido, né? Esse proibir despertou uma curiosidade enorme. E uma das grandes sortes de Kardec, foi o pulo do gato, foi essa revista espírita. Porque as pessoas puderam se reaproximar do espiritismo, puderam ter a visão novamente de tudo, porque era sempre remencionado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, etc, etc. Então, aquilo estava garantido como expansão que precisava, porque era um obstáculo no projeto. Não era um obstáculo no projeto? Sem contar. Ele não contava com isso. Então, é uma lacuna que nós propomos preencher com a publicação dessa revista, com o fim de oferecer o meio de comunicação a todos aqueles que se interessam por essas questões. E de ligar, por um laço comum, aqueles que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral. A prática do bem e da caridade evangélica com relação a todo mundo. A produção dessa revista era uma obra pessoal de Kardec, visto que faz parte das obras doutrinárias, outra vez ele fala sobre isso, constituídos anais do Espiritismo. Por seu intermédio, que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Interessante é que Kardec morreu em março de 1869. 31 de março, se não me engano. Antes, um pouquinho dele morrer, o fascículo 136 estava pronto. E ele mesmo, com as despesas, com os custos dele, ele deixou assim uma caixa com todas as revistas prontas para o rapaz vir pegar e distribuir. Pois ele aplantou aquele fascículo, o rapaz veio, entregou e ele aí morreu. Desencarnou, perdão. Então, foi o final da revista. Não foi o final da revista, porque a revista continuou. Mas foi o último fascículo que ele produziu, foi o 136. A revista teve 12 volumes. Aqui diz 135, mas na realidade foram 136 fascículos. A revista continha sempre o pensamento de Kardec, que era importantíssimo para manter essa distribuição e expansão do espiritismo, da informação sobre a doutrina. Ele tinha muita lucidez, ele tinha tanta lucidez que ele ficava preocupado em manter essa informação, essa comunicação, esse veículo. Acho que ele era expert em comunicação, se não me engano. Porque foi muito gênio do cara fazer isso. Os bastidores, o making of do espiritismo, ele colocava sempre na revista, o que acontecia, por que acontecia, quais eram as propostas de alguns ajustes teóricos. Olha aí, ajustes teóricos não significa mudar a teoria, mas a coisa é evolutiva, ela é progressista. Então, ele precisava falar de um mundo um pouquinho diferente, já tinham passado 12 anos, né? E toda aquela enxurrada de Kardec era muito bem-humorado, já tinha dito para vocês, e ele era muito elegante na forma de responder.
Ele era um espírito superior, com certeza, porque ele não se apoquentava com nada. As pessoas faziam as maiores críticas horrorosas, ele respondia com uma carta maravilhosa nessa revista espírita. Estou me lembrando de mim hoje na Nextel, que tive uma experiência que precisei me lembrar 10 vezes de que eu estava querendo ser espírita. E eu olhava para o rapaz e dizia: Almir, eu sei que não é a sua culpa, você representa apenas a Nextel, mas você não está me respondendo o que eu preciso saber, não é? E aí, eu acho que vocês querem o cliente da Nextel ou não querem? Porque senão eu vou ter que brigar na justiça, eu não queria fazer isso. Quase que eu disse para ele: eu sou espírita, me ajuda, eu tenho que combater essa minha má tendência. Em outros tempos, eu tinha voado no pescoço dele e dito: são desde o dia 12 de março, são 25 e-mails, 300 telefonemas e 400 números de protocolo. Eu tinha voado, mas eu não voei. Eu fiquei calma, falei assim: gente, como eu estou serena. Olha a oportunidade Mas de evolução. Oportunidade hein? de evolução. Olha, Eu fui no carro e liguei fenomenal. para a menina que trabalha lá em Casa Wanda. Eu falei assim: dona Glória, a senhora está calma? Eu falei: olha, inexplicavelmente estou. Agora eu vou fazer uma consulta. Já sei que juridicamente não adianta entrar, porque é uma pessoa jurídica, a que tem de posse das linhas, nós somos a pessoa jurídica. Então não adianta nada entrar. E eu também não quero o lucro da coisa. Eu queria que funcionasse para o funcionário. Então, daquele que eu falasse para ele dos laços de amor que eu tenho com os meus funcionários, e que eu queria que eles tivessem uma linha decente, ele disse assim: eu não estou aqui como esponja para receber suas reclamações e suas queixas. Eu falei: é verdade, você não está mesmo aqui para isso. Enfim. Os meus mais selvagens possíveis. Olha, ela teve oportunidade, Tive oportunidade. dos instintos, das emoções. Ela controlou as emoções. Controlei mesmo. Controlei Olha a mesmo, sua indulgência, nossa. você compreendeu. Você exerceu o seu direito. Não, 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 não. Mas aí Não. veja isso. Não, Exercer o direito é uma coisa, voar no pescoço é outra. Bom, esses grupos e sociedades espíritas foram crescendo em toda a França e tiveram uma função dentro da sociedade. A recomendação para a fundação e administração de grupos vinha de Kardec, ele que orientava. Eu queria comentar um ponto que eu acho que é comum a todos nós. O espiritualismo, como a gente viu no início, vinha combater o materialismo, né? Mas hoje em dia a gente ainda tem na nossa porta vários materialistas, né? Ou várias pessoas que têm uma crença bem engessada e que perguntam para a gente: qual é a sua religião? Qual é o nome da sua religião? Depende do ponto de vista da pessoa que está te perguntando. O que significa religião para essa pessoa? Significa uma forma ritualística, com dogmas bem presos, bem engessados, e uma figura de hierarquicamente superior que possa dar conta disso? Se isso significa para essa pessoa, então vamos eternamente ser perseguidos. Porque a nossa é uma religião filosófica, científica e moral. Então, a gente não precisa ter preocupação de dizer. Ainda existe muito preconceito, porque as pessoas confundem muito, não têm oportunidade de ler o que é ser espírito, né? É o desconhecimento, né? Por isso que é importante, né, a gente ter o conhecimento dessas bases para poder passar e explicar aos que desconhecem e confundem as religiões espiritualistas, enfim.
Porque normalmente quando você diz você é espírita, então você toca tambor, É. né? É macumbeiro? Você tem visão? Será que você podia perguntar? Ah, já sei. Hoje eu fui na casa da minha cunhada entregar uma coisa, ela sabia que era dia de ceja. Glória, será que você podia perguntar lá se quando eu boto a água no copo, fica cheio de bolinhas, se não é uma má influência? Porque a minha nora teve aquele, é super problemática, toda vez que eu olhava para o copo, estava cheio de bolinha. Tchoi. Você está sujeito a isso, não é? Eu vou perguntar sobre as bolinhas da água do copo. É uma coisa de confundir, mas a gente ainda não tem a segurança de dizer, sou espírita da doutrina kardeciana, sigo isso e tento ser uma pessoa melhor cada dia, tento fazer uma reforma dentro de mim mesma, tento me transformar moralmente, que é o mais importante, e tento pensar sempre sobre os maiores quesitos, o amor e a caridade. Mas se a gente parar para pensar, as últimas pesquisas, o espiritismo, né, como religião, o número de adeptos que assumiram a religião como espírita cresceu muito. Então, eu acho que também depende muito da nossa aceitação, da nossa compreensão enquanto religião, filosofia e moral, que nós trazemos para dentro de nós. Sim, eu sou espírita. Enfim, é aquela segurança de que nós temos o conhecimento do que é a doutrina e podemos afirmar, sim, eu sou espírita, sem vergonha, sem medo de julgamentos. Porque, na realidade, há um tempo atrás, ninguém dizia ser espírita, porque, na realidade, era julgado, né? E julgado, enfim, erroneamente. Não, mas hoje melhorou bastante. Se afastou. Imagino. Mas o que é isso? Mas o que a gente atribui a isso? É a ignorância no real sentido da palavra. Essa pessoa que se afastou de uma outra por ser espírita ignora o que é a doutrina espírita. Né? Aí tem medo porque julga, né, erroneamente. Não é verdade? O que toca tambor, como disse. Né? E não é na realidade. Então, eu acho que o nosso conhecimento, a nossa segurança em relação à nossa doutrina é fundamental para pisarmos no pé e assumirmos realmente, sou espírita. Sim, Paulo. Você diz, tem que ter uma inteligência de quem compreende. Sem dúvida. Que separe. Exato, porque é uma fé raciocinada. Para quem busca o conhecimento. Como aí a gente volta a Blavatsky, né, que dizia: num dia não existirão mais as religiões, existirá um só pensamento. Por quê? O que a gente atribui daí? É que as religiões existem como a escola, é o primeiro ano, o segundo ano, jardim da infância, o maternal, a pós-graduação, o doutorado. E, como ele disse, do espiritismo exige um raciocínio, existe uma pesquisa. Não, veja. Mas olha só, ele está dizendo que essa pessoa
tinha um conhecimento, tinha uma cultura, enfim. Não é uma questão de inteligência, ou talvez um conhecimento, vamos dizer, como é que eu vou dizer, acadêmico, mas sim uma evolução espiritual, uma compreensão espiritual. Por quê? O que acontece, né, com várias pessoas? Leem o Livro dos Espíritos e dizem, não estou entendendo nada. Assim, vem o Nosso Lar, leiam o Nosso Lar, né, o livro Nosso Lar. Nossa, é ficção científica. Não é verdade? Principalmente o filme. Olha só, mas para nós isso quer dizer o quê? A evolução, como eles já estavam adiantados. Então, essa compreensão, muitas vezes, é aliada ao dogma de uma religião, que veda, né? E acabou, corta o raciocínio, o desenvolvimento do raciocínio, ou então existem aquelas pessoas que abrem o Livro dos Espíritos e dizem, meu Deus, era tudo o que eu sempre queria saber, estão aí todas as respostas de todas as minhas perguntas. Então, é o momento espiritual de cada um. E, sem dúvida, o Espiritismo leva a um estudo bem grande. E a inteligência, estar bem-sucedido, ser uma pessoa de posse, não seria pré-requisito para o entendimento disso, e não, a não ser a evolução. Evolução espiritual. Exato. Exatamente. Por quê? Existem certas religiões, exatamente, que colocam a viseira e você não pode questionar, você não pode desenvolver dentro de você aquele questionamento, aquela compreensão que vem a ser a nossa fé raciocinada. É ao pé da letra. Exato. Eu trabalho com duas pessoas bem simples, não tiveram oportunidade de ir à escola. São dois evangélicos, a moça e o rapaz. Não, já tem mais de 48. Moça e rapaz ainda. Há muitos anos eu trabalho com eles, muitos jovens. São de uma sabedoria, são de uma simplicidade que faz jus ao que eles leem e ao que eles falam. Fazemos várias orações juntos. Até eles falando, ao invés de eu falar, porque a oração deles é muito forte. Eles me perguntam, vamos falar de Jesus? Vamos falar com Jesus? Vamos, então vamos. Um está triste, meu marido está muito doente. Você quer me dar o seu nome para eu colocar na irradiação da onde eu frequento, do Espiritismo? Ai, claro, dona Glória, agora. Olha só, é mais aberto. Também, e por isso que eu digo, é a evolução espiritual de cada um, né? Muitos já vieram espíritas, outros estão tendo conhecimento a partir de agora, né? Mas, por exemplo, esse casal já tem dentro deles a religião como religar. Não importa, não é verdade? É a simplicidade, é o amor, são os ensinamentos do Cristo. Fora... Estão sempre trabalhando para o próximo, constantemente em todas as atitudes. Por isso que a gente não pode julgar. Todas. Né? Porque nós espíritas somos mais evoluídos. Não. Não, de jeito nenhum. Atitude. Olha, mas perguntaram para quem qual é a melhor religião? É a que te faz feliz, é o que te faz, que te torna uma pessoa melhor.
Dalai Lama, isso aí. Isso aí, isso aí. Então é isso mesmo. Se ele está bem na religião que ele professa, faz ao bem, não é todos os caminhos levam a Roma, enfim, as religiões levam a Deus, ótimo, fazendo bem. Entre aspas, verdade. Mas aí você reconhece o que é exatamente a essência pelas atitudes da pessoa, né? São as duas asas. Não, não vai voar. Aí elas estão. A moralidade dela. A moralidade. Olha aqui, É lindo isso. um exemplo básico. Ontem aconteceu. A mãe do aluno estacionou na porta da escola, metade do carro com a garagem. Eu precisava sair naquele momento para pegar minha filha a um determinado horário. Marli, de quem é esse carro? Ai, é da professora, é da mãe Isabel. Ela, por coincidência, já foi nossa professora. É da Isabel. Eu digo, mas ela deixou o carro aí, Marli? Como é que eu vou sair da garagem? Ela disse, não, ela foi no dentista um instantinho. Eu falei, o quê? Deixou o carro parado e foi no dentista? Não é possível, Marli. Não, Dentista diretora, nunca é um não, diretora, instantinho. eu vou pegar a chave lá dentro para o Getúlio chegar ali para trás um pouquinho, porque ela é tão boazinha, ela sempre está aqui, ela faz... Não, diretora, ela foi ao dentista rapidinho, mas ela não é folgada, não. A senhora vai ver. Ah, bom, então tá bem. Eu saí e falei, puxa vida, fiquei com vergonha de reclamar que a professora estava com o carro lá, porque a Marli, da Assembleia de Deus, me mostrou que não adiantava eu ficar chateada com a pessoa, porque tinha uma razão. Pequeníssimas atitudes. Sim, é isso aí. E a gente não pode julgar pelo título da religião, e sim pelas atitudes, né? Nosso horário terminou. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Quer falar? Alguma coisa? Vamos. Quem é a oração espontânea de hoje? Deixa eu ver. Voluntário escalado? Voluntário escalado, mas eu seleciono, Olha, eu sorteio. voluntário A escalado. Gabriela. Vai. A Gabriela está muito caladinha. Não, a Gabriela, não. A Marta. Sim, sim. Jesus, mestre amado, mestra Joana, eu vos agradeço pelos conhecimentos de hoje e que Deus abençoe a todos e que toda a humanidade se dê a mão, indiferente a cor, raça, religião e classe social. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Muito bom, muito bom. Alô, alô, alô.